Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo desse canal, onde a gente entra nessa jornada de amadurecimento, de busca pela virtude. Eu e você juntos, buscando aprender como viver melhor a vida e como caminhar através dos ensinamentos católicos, da filosofia católica, do estilo de vida católico de viver, de ser. E hoje, o tema que eu quero trabalhar com você é a questão de aprender a servir, a ser útil, sem esperar nada em troca. Porque a gente vive num tempo em que as pessoas, elas estão sempre esperando, você está sempre esperando algo em troca. Você faz algo querendo que alguém te respalde. Você faz já esperando que vão te notar, que vão te reverenciar, que vão reconhecer o teu valor, que vão reconhecer a tua luta, o teu esforço. Mas nem sempre, ou quase nunca, para falar a verdade, as pessoas notam e agradecem do tanto que nós achamos que merecemos. Do tanto em que nós pensamos ser equivalente ao valor que nós geramos para as pessoas. E isso acontece porque nós estamos desconectados da realidade. Nós vivemos num mundo em que pensamos que as pessoas nos devem algo em troca. Muitos de nós vivemos pensando que até mesmo Deus nos deve algo em troca. Que Deus nos deve por quê? Porque eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou bom filho, eu sou bom pai, eu sou bom marido, quando na verdade não é por aí que funciona. E o ponto é o seguinte, na Bíblia tem uma parábola que chama a parábola do servo inútil. Vou resumir ela para você, ela deve estar lá mais ou menos no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, mas que ela diz o seguinte, Nosso Senhor ele conta uma história em que o cara tem um servo, um escravo, que trabalha o dia inteiro para ele na lavoura lá. E aí o cara trabalhou, produziu, arou o campo, fez tudo o que tinha para fazer, chega no final do dia e aí você vai, recebe esse servo, dá uma salva de palmas para ele, serve a ele um banquete? Não, você diz, servo, me sirva, faça janta para mim, coloca a mesa que eu vou comer. E aí depois esse servo, ele pode sentar comigo no banquete e comer? Não. Ele tem que esperar eu terminar de comer. E aí depois eu vou permitir que ele coma? Não. Eu vou dispensá-lo porque agora ele se tornou um servo inútil. São palavras de Jesus essas. E elas parecem duras, não é? Elas parecem que vêm com um peso que diz, mas Jesus está falando isso. Só que o ponto que Jesus quer nos ensinar aqui é justamente isso. Que a tua felicidade, a minha felicidade, enquanto servos de Cristo, enquanto pessoas que querem crescer na vida, a minha felicidade ela está em servir. Só isso. Eu tenho que estar feliz por poder servir. Eu tenho que estar feliz por poder ser útil para os outros. E quando a minha utilidade acaba, quando o meu momento de servir passa, pronto, é isso. Eu não preciso esperar nada em troca. Eu não tenho que esperar nada em troca. Porque o meu motivo de ser feliz é que eu pude servir. Ah, mas a pessoa nem olhou para mim, ela nem me disse um muito obrigado. É exatamente isso. A pessoa não tem que te dizer nada, ela não te deve nada. Por quê? Porque você já recebeu a tua recompensa, que era servir. E é aí que está o ponto. O ponto é que quando eu deixo de esperar algo em troca e quando eu faço as coisas pensando que eu vou estar sendo útil, e é só isso que me basta e mais nada, quando eu faço isso, eu me desprendo, eu me desamarro dessa necessidade de ser percebido, de ser valorizado. E quanto mais eu consigo viver isso na plenitude, mais livre eu sou. Por quê? Porque daí eu passo a fazer as coisas não mais para agradar as pessoas, não mais para obter sorrisos e ganhar abraços, mas eu passo a fazer isso justamente para que aquela pessoa esteja melhor. Ou seja, o meu ato de servir, o meu ato de ensinar, o meu ato de sacrifício, esses três atos no que se resume o exercício do amor, esses três atos, eles vão passar a ser feitos de maneira desprendida e a ser feito para que cause o bem na alma do outro. E o que é o bem? É aproximar aquela pessoa de Deus. Porque quando eu estou preocupado em receber aplauso, quando eu estou preocupado em ser valorizado, eu vou fazer para agradar. E aí o ser humano ele é até um tanto quanto cruel, as pessoas normalmente percebem, se aproveitam disso e elas não te agradecem, e elas não te aplaudem, pelo contrário, elas vão recuando para que você faça mais para agradar elas, e faça mais,
Só que quando eu me desprendo disso, quando eu entendo que a minha felicidade está em servir e em fazer bem não para o outro, mas para a alma dele, não para agradá-lo, mas para fazer legitimamente o bem para ele, eu passo a ter ali um valor que até então eu não tinha. O valor de alguém que não é escravo de aplauso, não é escravo de abraços calorosos ou de sorrisos, mas que é verdadeiramente livre. E aí é que tá. Porque se eu quero causar o bem na vida de uma pessoa, muitas vezes eu não vou fazer algo que agrade ela. Muitas vezes eu vou fazer algo que a pessoa acha ruim. Muitas vezes eu vou fazer algo que legitimamente desagrada ela. Por exemplo, se você tiver que cuidar de uma pessoa idosa, alguém que sofre as consequências de um AVC, por exemplo, normalmente essas pessoas elas têm uma relutância em fazer os exercícios, em tomar os remédios, em cumprir a agenda médica que é feita para que elas possam ter uma recuperação e uma melhora na qualidade de vida. Ou seja, aquelas pessoas acham que é ruim e se você começa a obrigá-las a fazer o que elas têm que fazer, elas vão se desagradar com você. Mas você vai lá e serve ela. Você vai lá e cumpre o que você tem que fazer. Você vai lá e faz ela beber o remédio, faz ela ir para a fisioterapia. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai causar o bem para ela. Mas por que você faz isso para aquela pessoa que está ali com mais idade debilitada, sem se preocupar se está agradando ou não? Por quê? Porque ela já não tem mais serventia. Porque ela já não é mais capaz de te retribuir à altura. Então, como ela não tem mais essa capacidade, aí você se dedica da maneira certa. Aí você não está preocupado com o agradecimento. Aí você só está preocupado realmente em servir. Mas por que você não age assim com pessoas que são plenamente saudáveis, jovens, fortes? Como, por exemplo, a tua esposa, o teu marido ou teus filhos. Por que você não age assim com eles? Desprendido do agradecimento, desprendido do aplauso. Por que você não age assim? Porque se a gente olhar de uma maneira mais profunda, na alma, no espírito, somos todos doentes. Somos todos necessitados da luz de Cristo. Somos todos necessitados de nos aproximarmos do bem maior. E aí é que está. O sentido da palavra cristão é ser um outro Cristo, ou seja, é fazer com que você seja Cristo na vida das pessoas. É fazer com que você leve essa luz. E para fazer isso, é necessário estar desprendido dessa necessidade de aplauso. É necessário. Então, como que eu faço isso? Ora, é muito simples. Eu passo a não mais me preocupar com o que o outro vai pensar. Eu passo a me preocupar com qual a finalidade, qual o para que eu estou fazendo aquele ato de amor ali, aquele ato de serviço, aquele ato de ser útil. Qual é a finalidade? É para elevá-lo, para elevar aquela pessoa, para aproximar ela de Cristo, para fazer com que ela se aproxime da bondade, para fazer com que ela se aproxime da salvação, ou que ela tenha uma vida mais saudável, ou que ela seja mais forte, enfim. Esse é o objetivo. É ali que eu vou, é assim que eu vou me desgarrando dessa necessidade de agradar o outro. Eu vou deixando de me preocupar se ele está sendo agradado ou não, eu vou olhando para a finalidade. Agora, Arthur, como é que eu vou saber se eu estou fazendo o certo? Ora, você deve ter valores na tua vida que você segue, valores que estão acima de tudo, valores com os quais você foi criado, valores que você aprendeu na igreja. Se você está cumprindo isso e está dentro desses valores, está respeitando esses valores, está conseguindo atingir aqueles valores que são um ideal de vida superior, de vida moral, de uma vida bem vivida, se você está conseguindo atingir esses valores, então você está fazendo certo. Agora, se você está descumprindo esses valores, então um exemplo, se para cuidar dessa pessoa que sofreu um derrame você está usando de violência com ela, você sabe que não está certo. Ou se para servir alguém, servir o teu esposo que tem plena saúde, você tá se preocupando com se ele está agradado ou não, você também sabe que não está certo. Porque você sabe que está se colocando numa condição de escravo. E o ponto não é esse. O ponto é que nós precisamos ser livres, mas livres para fazer o que é necessário para bem amar o outro. E aí é que está. Então, quando eu estou preocupado com o bem do outro e nada preocupado com se ele está agradado ou não,
eu sei que eu estou fazendo certo. E é assim que nós vamos nos desprendendo e vamos aprendendo a ser o quê? Úteis. E só. E sendo felizes por ser úteis. Porque depois que termina aquele momento de utilidade, de serviço meu, assim como diz Nosso Senhor na palavra, eu passo a ser um servo inútil. Eu já não preciso mais estar ali. Não é mais necessária a minha presença, eu não tenho mais o que fazer, então pode se retirar, servo inútil. Seja feliz porque você foi capaz de servir. E é só isso. É como diria Nosso Senhor Jesus Cristo a São Paulo, a tua graça, a minha graça te basta e mais nada, Paulo. E esse é o ponto. É saber que quando eu estou servindo, eu não preciso de sorrisos, eu não preciso de olhares agradecidos, eu não preciso de abraços. Eu só preciso saber que a graça de Nosso Senhor me basta e mais nada. E que é para isso que eu vivo, e que é para isso que eu sirvo, e que é para isso que eu me coloco a ser útil. Pegou essa dica? Se você pegou, então curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal para que você acompanhe os próximos vídeos que nós lançarmos aqui. Tá certo? Valeu, obrigado!